Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou a Tris. E vemos aqui trazendo um sorriso no seu rosto com a segunda edição do Zona Livre, a sua dose semanal de debates e discussões sobre o mundinho nerd. Vamos lá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Zona Livre. Estou muito feliz porque hoje temos uma convidada, alguém que eu estava com saudade de há algum tempo, a Pris. Seja Olá. bem-vinda, Pris. Muito obrigada, um beijo para todos e todas. É muito legal ter a Pris aqui. Primeiro que é uma opinião feminina, né? Semana passada eu conversei com o Joaquim, então agora vamos dar um pouco de ar de rosas nesse programa. E segundo porque a Pris já é a nossa colaboradora lá do Zona E, né? Ela e a Thaís e o Uki são as nossas hosts, né, do Cast 42, o seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Exatamente. Então se você ficou curioso para ouvir a opinião dessas meninas, né, sobre aí o mundo nerd também, a opinião delas, vai ter o link aqui no vídeo para vocês acessarem. Mas eu chamei a Pris aqui hoje por causa de um assunto assim um tanto polêmico, né? Aliás, poucas coisas no mundo nerd não são polêmicas. O que não é polêmico hoje, eu vou te falar que tá raridade. Exatamente, mas essa em específico, ela é bem pontual. E eu estou falando da Piada Mortal. Esta obra, essa singela obra, né, escrita por Alan Moore, com a arte de Brian Bolland, né, escrita aí na segunda metade dos anos 80. Isso, foi lançado em 1988. Exatamente, que é uma obra assim, que figura nas listas de best-sellers, de indicações de leituras de quadrinhos até hoje, seja da mídia especializada, seja da opinião de muitos fãs. Ela é considerada assim, uma leitura quase que obrigatória. Se você curte quadrinhos, você tem que ler a Piada Mortal. E é fácil ainda de adquirir, tem um encadernado de luxo, né, que eles relançaram a obra, foi em 2006, salvo engano, e aí no Brasil chegou, acho que uns 3 ou 4 anos depois, e o encadernado bacanão, eu até tenho ele, não tem como mostrar ele aqui agora, porque tá na casa da minha mãe, mas vale a pena, eu acho que seja tanto para um lado, vamos dizer assim, tanto para quem gosta quanto quem não gosta, é uma leitura que eu diria obrigatória, porque é um marco da parte de quadrinhos mesmo, tanto o universo que passa da família Batman, e também você tem que pensar que a obra, como eu falei, foi escrita em 88, então você tem que analisar o que era o mundo, a cultura pop nessa época, né? Você tinha aí o mesmo tipo, vamos dizer assim, de violência gratuita do primeiro filme do Robocop, o primeiro filme do Senador do Futuro. Então faz essa parte assim, faz esse fim da década de 80, tá bem dentro disso. Alan Moore, o escritor desta singela obra, é um cara de uma visão assim, digamos, um pouco cética do mundo, um pouco pessimista algumas vezes. Basta você pegar o teor do próprio Watchmen, do V de Vingança, né, que são obras consagradas dele, já viraram um filme, inclusive, onde ele trata certos temas, certas ideias, né, que até então, para sua época, eram inéditas, né? Sim. Você só contextualizando mais um pouquinho, você tem aí a Piada Mortal sendo escrita no que a gente chama de pós-crise, né, da DC Comics, que foi quando eles resolveram arrumar a casa. Que foi depois da Era de Ouro, da Era de Prata. Exatamente. Que, afinal, o histórico em si da DC é uma renovação da história deles o tempo inteiro, que sempre termina com alguma coisa das crises. Crises, né, das guerras, crises de identidade, crises. Sim, crises. E os anos 80 em específico, ainda mais para o Batman, foi um ano assim bem especial, porque você teve aí o ano 1, né, escrito pelo Frank Miller, você teve o Cavaleiro das Trevas, que é outra obra icônica também, e tudo com esse lado meio dark, com esse lado meio um pouco mais pesado do que é o que a gente via na era heróica. Sendo que o mais engraçado, irônico até diria, é que em 89 saiu o filme do Batman, o primeiro Batman, do Tim Burton. E apesar de ser um filme do Tim Burton, eu acho que aquele é o filme menos dark do Batman. Principalmente nesse início do Michael Keaton.
Se você comparar com o segundo filme, sim, é muito diferente. Você tem o segundo tem uns elementos góticos. E a própria fotografia do primeiro filme, assim, ainda você tem muitas cores e tudo. O próprio logo do Batman, o amarelinho, né, do com morcego, ele ainda é uma cor mais viva. Já que contextualizamos, né, todo o período histórico em que esta HQ foi lançada... Só uma pausa. Se eu aparecer meio fazendo assim, que acabou de entrar um bicho meio estranho no meu quarto, que eu não sei o que é... É um morcego pra ficar te olhando. Olha, ele na verdade parece um besouro verde. Então assim, fazendo um pequeno resumo sobre o que é a Piada Mortal. Né? Ela foi criada como uma história alternativa, ou seja, fora da cronologia, pra ser a origem do Coringa, né? E acabou que a coisa fez um sucesso tão grande que ela acabou sendo encaixada dentro da cronologia. De certa forma. Então nós temos ali o Coringa como um comediante meio fracassado, né? Que acaba se envolvendo com a máfia e tem todo aquele encontro dele com o Batman caindo dentro do tonel de produtos químicos. Bem aquilo que a gente vê na origem do próprio Coringa do Jack Nicholson, do filme que a Pri já citou. Só que acontece uma coisa muito específica nessa HQ, que é o tema de toda a polêmica, né? Que é o fato do Coringa invadir a casa do comissário Gordon, né? Agredi-lo e balear a Bárbara Gordon, até então Batgirl, filha do comissário, deixando-a paralítica. Isso. Tem uma pressão, um terror psicológico muito grande que ele aplica tanto ao Jim quanto a Babs, que é, vamos dizer assim, muito discutido dentro desse ambiente. Partindo, como eu falei, do histórico que a gente tem dessa época, né? A gente tem que pensar nas obras conforme a época que elas foram escritas. Não dá pra você pegar o ambiente da Piada Mortal e replicar ele hoje em 2016. Que isso é uma das coisas que eu vou chegar lá ainda. Mas esse tipo de violência, esse tipo de humilhação, esse tipo de violência psicológica até também, em que se dá a entender de que a Bárbara pode ter sido estuprada ou não, ou passar por uma humilhação que significa tanto quanto estupro, porque de fato ela é humilhada, ela é agredida, ela é despida, ela é tudo. E... Vixe, sai pra lá, besouro. Vixe Maria, esse besouro. Estamos aqui com o travesseiro da coragem. Então, vira um material muito pesado pra você associar com outras eras dessa personagem. Tudo bem que a Bárbara ter tomado tiro e ter parado numa cadeira de rodas fez com que ela tivesse uma mudança de identidade, que virasse oráculo, e daí tivesse tantas outras desenrolares da história, que depois teve Birds of Prey, e por aí vai, enfim, várias coisas. Mas o meu ponto, assim, é uma obra muito interessante, contextualizada naquela época. O que se fala hoje acabou que depois a notícia virou como um hoax, mas foi falado em que a Piada Mortal poderia ser tirada do canon da história da Bárbara Gordon, pelo fato dela também voltar a andar e pelo fato de que hoje ela tá bem mais nova, por causa do reboot também que teve dos 952, e agora ela é o quê? Ela tá saindo da adolescência, sim, 19, 20, por aí. Ou seja, isso envolve várias coisas muito tensas, porque apesar de pra gente ter passado 20, 30 anos, pra eles tentarem manter meio a idade dos personagens, eles são meio Highlanders, né? Eles não envelhecem. Então vira uma coisa muito complexa aí, se você for pensar, em que a Bárbara poderia ter sido abusada pelo Coringa enquanto ela ainda era muito adolescente, muito novinha. O que acontece agora depois dessa pegada dos 952? O que eles fizeram com a linha editorial da Batgirl em específico? A Batgirl é mais nova, ela foi assumida pela escritora Gail Simone, que morro de amores por ela, até mostraria meus autógrafos aqui dela, porque eu sou dessas, super fã. E a Gail tem uma visão muito girl power, assim, muito... As pessoas nem gostam muito da palavra, ao mesmo momento não tem outra. Empoderadora, assim, para mulheres e meninas. Ela fez um trabalho super legal com Wonder Woman. E aí depois ela foi pra Batgirl.
E a ideia é exatamente isso, de você ser uma mulher, uma menina, e você poder, vamos dizer assim, você tem o seu valor. Tá? Você não precisa estar na sombra do Batman para se erguer como Batgirl, você não precisa estar na sombra do Jim Gordon para ter um reconhecimento na sociedade, e tem vários outros quesitos que é ela com as amigas e os amigos, os relacionamentos familiares e tudo. Tem uma amiga que depois assumiu trans, e isso foi muito importante para o mercado editorial, porque estamos falando de inclusões aí, de vários tipos da sociedade que existem e são super comuns, e essa representatividade sim importa. Então você pegar essa Batgirl hoje, que pega muito desse exemplo girl power, muito dessa coisa assim, e muito desse lado teen também, ou seja, né, adolescente, chegando nos seus early 20s, né, seus 20 e poucos anos, você tem uma história do padrão da Piada Mortal, em que aquela violência toda do final da década de 80, eu acho que é como se você pegar uma peça de Lego e ela não encaixar. Eu não tiro o mérito da Piada Mortal de momento algum, assim, maneira alguma. É uma obra muito interessante, né? Definiu de fato o Coringa como o psicopata louco, insano, bizarro que ele é, mas isso dentro da história da Bárbara tem um valor muito pesado, assim, que é como eu falei, é como se pegar uma peça de Lego e ela não encaixar. Eu acho que se eles tomassem de fato essa decisão editorial, porque afinal, eles limparam o histórico de tantos personagens, principalmente o Superman hoje, gente. O Super-Homem era usado como ícone de chacota dos japoneses na Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ele era extremamente xenófobo. Tem edições que são capas dele, a Yuki até postou, depois se for caso a gente até coloca quando essa matéria for pro ar, que é ele imprimindo cartazes. Olha o besouro verde. Alguém traz o besouro azul pra me salvar. Ele imprimindo cartazes falando que it's okay to slap a Jap. É ok você dar um tapa em japoneses por causa da Segunda Guerra Mundial. Graças a Deus que eles tiraram isso do background do Superman, passaram uma borracha enorme. Passaram uma borracha enorme no fato da Mulher Maravilha, quando ela entrou na Liga da Justiça, ela não era mais nada do que a secretária. Enquanto o povo ia salvar o mundo, ela estava servindo cafezinho na sala de reunião. Bom, a Pris deu uma ótima contextualizada de qual é, né, o quadro atual da personagem. E deixou bem claro que, realmente, para uma adolescente, para o público adolescente, né, que a Batgirl até alguns meses atrás ela figurava entre um dos grandes títulos vendidos dos Novos 52, né? Assim como a própria Arlequina também, que vendeu super bem, ou seja, mostra que as meninas estão consumindo mais, e meninas jovens, talvez um público mais jovem, que realmente que essa violência que tem na Piada Mortal possa não se enquadrar. Sim. Porém, existe uma vertente, né, que acredita que a Piada Mortal jamais deveria ter sido escrita, e inclusive já foi confirmada a animação baseada na Piada Mortal, onde teremos aí o Mark Hamill, né, o nosso eterno Luke Skywalker, novamente sendo a voz do Joker. Né? E muita gente está fazendo. Eu já vi notícias de petições, né, de pessoas que acham que essa animação não deve ser feita de forma alguma. E a pergunta que fica é: ok, para a Batgirl atual, a Piada Mortal não se encaixa. Mas será que a história realmente deve ser expurgada da história dos quadrinhos ou não? Ela pode existir como uma história paralela, sem nenhum problema? Olha, eu acho que ela tem todo um valor como história, como a gente falou, é uma obra. E isso ai não, agora vamos queimar todas as edições das livrarias. Gente, isso não vai existir. Mas uma inquisição. Não precisa chegar a esse ponto. Eu acho que assim, uma coisa é você desassociar com a Barbara Gordon, Batgirl atual, e outra coisa é você manter ali, até porque originalmente a obra foi escrita para ser como um alternate universe, né? Vamos dizer assim, um universo paralelo, um spin-off, enfim, chame da forma como você preferir. Então, eu acho que pode manter ali, é uma coisa muito interessante, assim, porque explica muito do caráter amedrontador que é de fato Coringa. Exatamente. Só te interrompendo,
O que as pessoas esquecem é que a história não é da Bárbara Gordon. A história, ela fala a origem do Coringa. Exato. Ele não agride ela por ela ser mulher. Ela agride ela por ser Por ele ser o Coringa. Por ele ser o Coringa, Por ele ser um maníaco, por ele ser um lunático, psicopata. Entendeu? Então, assim, a história, ela não foi feita, apesar do Alan Moore ser muito louco, eu duvido muito que ele tenha pego e escrito, não, eu vou escrever uma história aqui que é pra agredir o público feminino. Cara, não, até porque a pegada ali, quando você tinha essa época aí envolvendo essa época que tinha o cyberpunk, que tinha o sci-fi, quando você estava tendo a inclusão de mulheres dentro dessa cultura, por mais pouquinho que fosse, você pega ali a final de 70, que você tem a Princesa Leia em Star Wars, depois você tem a Sigourney Weaver em Alien, você está começando a colocar figuras importantes dentro desse mundo de mídia, assim, você está começando a colocar um pouco de representatividade feminina e tudo, tava engatinhando, assim, ainda estamos engatinhando. Mas, sabe, pelo histórico da Alan Moore, não seria algo do tipo, não gosto de mulher, sabe? Não. Só que o que acontece, eu acho, em relação ao fandom dessa obra? Ali foi é uma história do Coringa, para definir o caráter do Coringa. Só que as pessoas transformam isso como uma necessidade de explicar a transformação da Bárbara na Oráculo. E eu acho que, tudo bem, é um trauma muito grande, é tudo muito isso, mas eu acho que a Bárbara poderia se tornar a Oráculo de qualquer outra forma. Num acidente, Num acidente ou qualquer outra coisa assim. Sabe, eu acho muito complicado quando tem alguns argumentos que falam, mas a piada mortal tem que existir para o Oráculo nascer. Você tem que obrigatoriamente colocar que uma personagem tem que passar por esse tipo de violência, esse tipo de abuso, para se tornar alguém mais forte depois, eu acho... Não é uma explicação, eu acho que funciona muito bem assim. Então, eu acho que a Oráculo poderia sim ter várias opções para crescer entre a Bárbara e se tornar isso, sendo paraplégica ou não. Eu acho que isso ainda pode acontecer com ela nos 952, não que ela pare de voltar a andar, mas sabe, que ela assuma a liderança do Birds of Prey, aquele esquema tático todo delas e tudo. Pode ser, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que assim, Piada Mortal tem o seu valor ali. E a linha editorial Batgirl hoje, principalmente depois dessa linha 952, tá aqui. E uma coisa não anula a outra, mas elas não coexistem. Então, só pra ficar claro, Cris, Piada Mortal não deve ser caçada como uma bruxa. Não. Ela pode existir, ela deve existir como um retrato do que ela foi. Ela pode existir em uma linha cronológica alternativa, mas pra Batgirl atual ela não se enquadra, é isso? Exatamente. Eu não vou nem entrar ainda dentro do campo de como eles romantizam o que o Coringa faz com o Jim e com a Bárbara. Porque o que a Bárbara sofre, o Jim também sofre. Ele também é humilhado, ele também é despido, ele também é agredido, tudo isso acontece. Então, eu nem vou entrar na questão que a pessoa fala da romantização dessa violência em cima deles, tá? Mas é aquilo que a gente falou. É o livro que define o caráter do Coringa. Ele não é aquilo que transformou, vamos dizer assim, o Jack Nixon no Heath Ledger. O que seria um gangster com um viés palhaço e que virou um psicopata maníaco, louco, genocida. Eu só faço um pequeno adendo que, assim, eu gosto, mas não me encarei como sádico, mas eu ainda assim, eu gosto de como a Bárbara deu a volta por cima, sofrendo tudo que ela sofreu, sabe? Eu concordo com você, porque, por exemplo, ela poderia ter caído da escada, ficado aleijada e se tornado a Oráculo. Mas o fato é que, já que ela passou pelo que ela passou, entendeu? E voltar com uma personagem assim, completamente relevante. Por quê? Porque como Batgirl, ela ajudava o Batman, ela combatia o crime, mas igual a ela, existiam outros. Existia o Robin, a própria Caçadora também, que lutou ao lado do Batman. Toda a família Batman. Mulher Gato, enfim. Fazendo o que ela fazia, pular sobre prédios e bater em bandido, qualquer um ali na Batfamília faz. Agora, o que ela fez como Oráculo,
a importância que ela teve, não só para as histórias do Batman, e o que ela inspirou em todas as outras histórias, enfim, eu acho muito legal. Eu acho que isso dá um mérito a mais para o personagem. Sim. De novo, não que necessariamente uma coisa esteja relacionada à outra. Para você ser muito fodão, você tem que se ferrar, não é isso. Mas já que aconteceu... É uma história vamos dizer assim, de uma superação dela. Superação incrível, incrível. Para aquela então, época dela, aquilo funcionou muito bem, eu acho. Essa transformação dela, assim. Para aquilo ali, para quando... Aí já pegou o quê? Quando foi a transformação dela pegando a década de 90, que aqui no Brasil chegou já quase final, né? Que tinha aquele delay enorme de traduções, né? Eu acho que funcionou para aquela época. Só que se passaram 20 anos. Acho que a mensagem que fica é: se a Batgirl, se a Bárbara não se vitimizou, não se vitimize por ela, entendeu? Encare personagem como ela é, como uma guerreira que ela é, e bola pra frente, cada história com o seu povo. Sim, ao mesmo tempo que também a gente não pode ficar... gente, né, qualquer outra história que tenha, sei lá, que mostre esse tipo de violência, principalmente contra uma mulher, também não vamos falar assim, gente, é só ficção. Também, né, vamos fazer um meio termo disso aí. Não vamos vitimizar a Bárbara, mas também não vamos romantizar e falar que tá ok essas outras coisas. Porque a gente sabe que isso é uma outra conversa e é um assunto bem mais delicado e bem mais pesado. Exatamente. Então ficamos por aqui com mais essa edição do Zona Livre. Gostaria de agradecer muito a Pris. Obrigada, foi um prazer. Não se esqueçam, se vocês quiserem ouvir mais as opiniões dela e da Yuki, link aqui na descrição do vídeo para o Cast 42. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um artigo muito, mas muito legal mesmo, lá do site Terra Zero, escrito pelo Marcelo Grisa, onde ele também detalha basicamente todo esse avanço, toda essa evolução da personagem, o que essa mudança significa, tanto para o mercado editorial quanto para os fãs. Então é um artigo que é muito legal, vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês visitarem lá o Terra Zero e saber um pouco mais. E é isso, se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, dá um joinha pra gente, curte a página lá, ajuda a gente pra caramba se você tiver a fim de receber mais conteúdo. Se você estiver assistindo no YouTube também, se você curtiu, dê o seu gostei, se inscreva no canal. E é isso. Então, até a semana que vem. Até. Beijo pra todos. Tchau, tchau. Valeu, Pris.